Um tombamento que aconteceu lá no município de Parnaíba ontem. E detalhe, porque a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, fez uma apreensão de 80 celulares sem nota fiscal. Isso mesmo, e esse é um dos destaques lá no portal dia.com. E aí, Valbert, o que aconteceu foi que esse condutor, ele transitava pela BR-343, próximo ao município de Parnaíba, quando perdeu o controle desse caminhão e acabou tombando na pista. Foi então que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foi acionada para verificar essa ocorrência e, chegando lá, esse caminhão transportava verduras. E aí, o próprio condutor ficou preso às ferragens e, depois de uma inspeção no veículo, a própria Polícia Rodoviária Federal encontrou esses celulares sem nota fiscal, como vocês conseguem observar aí na imagem. Olha só, Valbert, muitos celulares apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e, como eu falei, esse caminhão a princípio transportava verduras. Só depois dessa inspeção feita pelos agentes foi que foram localizados, portanto, esses smartphones. A Polícia Rodoviária Federal informou também, Valbert, que esse condutor estava sob efeito de álcool quando teria tombado esse caminhão. Foi feito o teste de alcoolemia, o teste glicêmico lá na hora para tentar identificar o teste do bafômetro e, portanto, foi constatado que ele estava, portanto, embriagado, configurando, por exemplo, essa infração administrativa. O condutor ele foi levado para o hospital, ele teve aí fraturas na clavícula e também escoriações pelo corpo, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, e toda a carga foi levada para a sede que fica no município de Parnaíba. Valbert, é mais uma apreensão, portanto, da Polícia Rodoviária Federal de produtos provavelmente contrabandeados, sem nota fiscal, que é feita essa inspeção durante uma outra ocorrência, um caso mais uma vez recorrente aqui no estado do Piauí. Valbert, esse é o meu primeiro destaque. Bom, seguindo com as notícias, Valbert, agora eu trago uma notícia realmente muito triste para a cultura, para a ciência do Piauí, mas também do Brasil de maneira geral. Morreu hoje, aos 92 anos, a Niede Guidon, arqueóloga e pesquisadora que, como eu falei, é um dos mais importantes nomes da cultura, da história e da pesquisa aqui no Brasil. Ela foi, Valbert, reconhecida internacionalmente e ela dedicou toda a sua vida, Valbert, ao estudo, principalmente lá na região da Serra da Capivara, do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica parte dele no município de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, aqui no estado do Piauí, onde liderou aí, Valbert, muitas escavações que mudaram, por exemplo, o entendimento sobre a presença do homem aqui na América. A informação foi confirmada logo nas primeiras horas da manhã de hoje por nota através dos perfis oficiais do Museu da Natureza, onde ela morava, e também, Valbert, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Lembrando que a Niede Guidon, Valbert, ela não é piauiense, tá? Ela nasceu no estado de São Paulo, no município chamado Natural de Jaú, tá? Só que ela veio muito jovem aqui para o estado do Piauí, justamente liderar todas essas escavações, liderar as pesquisas científicas, porque de fato ela era uma apaixonada quando se fala aí nessa questão arqueológica, do descobrimento do homem, da presença do homem aqui na América. Lembrando que aquelas pinturas rupestres maravilhosas lá da do Parque Nacional da Serra da Capivara, quem já teve a oportunidade de conhecer, sabe que ali, aquele espaço foi todo desbravado, foi feito também toda uma mobilização, principalmente da Niede, para que tudo isso viesse à tona, Tem aquela figura rupestre maravilhosa do beijo, do primeiro beijo registrado na humanidade. Então, assim, a Niede Guidon com certeza deixa aí um legado imenso na história da cultura do Brasil, principalmente quando a gente fala em pesquisas. Valbert, a gente tem lá no portal dia.com essa matéria super especial, onde a gente traz a história da Niede, traz também, Valbert, todas as pessoas que estão se manifestando, O governo do estado, o próprio o Rafael Fonteles, o governador do estado do Piauí. Uma figura internacional, não é, Jorge? Exatamente, a prefeitura de Teresina,
Teresina e também, Valbert, a expectativa também nesta quarta-feira, dia 4, de que o presidente Lula se manifeste, portanto, sobre o falecimento da Niede Guidon, tendo aí, dando a importância, né, do trabalho que foi realizado por ela ao longo dos anos. Valbert, eu tenho aqui mais uma informação aqui no portal dia.com que diz respeito à questão do enterro da Niede. Olha só, a gente conversou mais cedo com o secretário de Turismo de Coronel José Dias, tá? Que é o Arivan Lima, que ele informou, Valbert, que o velório da Niede Guidon vai acontecer a partir das 3 horas da tarde, hoje, lá no Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, e esse velório será aberto ao público. Sobre o enterro, Valbert, uma curiosidade é que Niede Guidon, ela havia expressado o seu desejo, tá, de ser enterrada dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Porém, ainda não há uma confirmação se o corpo dela será enterrado no local, uma vez que precisa ir de autorização, tá? E também outros trâmites legais para que isso possa acontecer lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Portanto, o sepultamento da Niede, a gente vai continuar acompanhando isso também, porque a gente vai, ao longo do dia, saber onde de fato vai acontecer o sepultamento. Já aqui, a gente já tem de informação, é de que o velório, de fato, vai acontecer no Museu do Homem Americano, lá em São Raimundo Nonato, a partir das 3 horas da tarde de hoje. E, claro, a gente vai ficar acompanhando para saber realmente onde vai acontecer o sepultamento. Valbert, para eu finalizar, realmente é uma perda muito grande na história, na história da arqueologia, na história das pesquisas científicas também, uma vez que a Niede realmente teve aí a dedicação máxima, né, de toda a sua vida voltada aí aos estudos, à pesquisa e principalmente, Valbert, colocando o Piauí, o Brasil, digamos assim, né, no cenário internacional quando a gente fala sobre a presença do homem aqui na Terra, né? E, inclusive, ela confrontou aí muitas pesquisas que já diziam que a primeira aparição, né, o primeiro registro do homem teria sido na África, mas ela provou de maneira brilhante e também com dados científicos de que de fato foi aqui na América, foi aqui no estado do Piauí. Então, assim, é muito importante essas pesquisas porque de fato ressalta todo esse trabalho, Valbert, é uma vida inteira, né? Se a gente levar em consideração de que a Niede chegou muito jovem aqui no estado do Piauí e morava até hoje lá no Museu da Natureza, onde ela tinha, né, essas pesquisas mais próximas, ou seja, acompanhava todo um trabalho que é realizado por pesquisadores de todo o mundo. Ela resgatou o Parque Nacional, não é? Exatamente, Valbert, gerando a influência dela não só no parque, mas em toda a comunidade. Hoje lá em São Raimundo Nonato já tem resorts, né? Em Coronel José Dias também já há uma movimentação tremenda do turismo, tudo em função desse trabalho que foi realizado por ela ao longo dos anos. Então, assim, ela é de fato uma personalidade quando a gente fala de pesquisa e quando a gente fala de história. Então fica aqui os nossos sentimentos à família, né, aos amigos, as pessoas que tinham mais contato, mais próximo com a Niede, porque eu tenho certeza que, assim, no Brasil inteiro e principalmente lá em São Raimundo Nonato, todo mundo está sentindo, né, essa notícia, essa perda, né, para a história que foi a Niede Guidon, né, Valbert?